Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu quero ler com você alguns versículos da Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Palavra maravilhosa, não é verdade? Fé. Fé é algo que em todo mundo alguém já ouviu falar de fé. Mas será que sabemos exatamente o que é fé e como exercitamos essa fé? Em hebraico, a palavra emuná, que significa firme, é traduzido para nós como fé. Então, temos aqui o exemplo claro de que fé é uma firmeza, é uma convicção. Firmeza, convicção é uma certeza. E na parte B do versículo 1, ele fala que a prova das coisas que se não veem, ela não é baseada em circunstância, nem em momento ou em acontecimento. Ela é baseada na própria palavra de Deus. Então, fé é acreditar, é ter firmeza na palavra de Deus ou em Deus. Eu quero te dar um exemplo claro que vai trazer fé para a tua vida, que é no livro de Lucas, muito conhecido. Lucas capítulo 5, vamos lá, versículo 4 e 5, que diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui é um exemplo claro de que Pedro passou a noite toda pescando. Pedro não conseguiu pescar nada. Eu acredito que Pedro, na manhã seguinte, estava certamente frustrado, porque ele passou a noite toda pescando, tentando pescar alguma coisa, trazer um alimento para sua casa ou até para vender, para poder comprar certas coisas que lhe trariam benefício. Mas durante toda aquela noite, Pedro não conseguiu. De manhã ele está ali lavando as suas redes, quando se aproxima um homem que ele não conhece. E esse homem pede para entrar no barco de Pedro. Aquele homem, ele começa a falar, a pregar. E dessa pregação nasce a fé de Pedro. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E Pedro ouvia ali Jesus pregar a palavra de Deus. E ali nasce fé no coração de Pedro. E depois de Pedro ouvir tudo aquilo, Jesus manda ele pescar novamente. Pedro não era um pescador que começou a pescar naquele dia. Ele não era uma pessoa inexperiente, ele tinha muita experiência naquilo que ele fazia. E ele sabia que o melhor momento para se pescar era à noite. E à noite ele não tinha conseguido nada. E por que Pedro conseguiria pela manhã, se ali não era momento de pescar? Amanhã era momento de levar peixe para casa ou de vender o seu peixe. E Pedro diz a Jesus: olha, eu tentei a noite toda e nada consegui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro não tinha evidência de que conseguiria alguma coisa. O momento não era favorável para Pedro, mas ele foi firme.
Ele acreditou plenamente naquilo que Jesus falou e ele lançou a Pedro. Ele lançou a rede. E o resultado daquilo foi tanto peixe na sua rede que a sua rede estava se torando. O barco estava indo a pique e os seus amigos teve que se aproximar para ajudar Pedro. E o tema daquela mensagem na Bíblia aqui é pesca maravilhosa. A fé, ela te proporciona isso. Quer ter fé? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Eu quero citar 2 exemplos claros do livro de Hebreus, no capítulo 11. Ele falou sobre Abel e sobre Enoque. Em Abel fala-se sobre justiça. E em Enoque ele fala sobre a aprovação de Deus. Abel alcançou justiça. E por quê? Como Abel alcançou essa justiça? Através da fé. Abel não conhecia Deus, mas ele ouviu de seus pais quem era Deus, o que Deus havia feito. Como ele criou maravilhosamente esse mundo. Você já leu sobre a criação de Deus? Gênesis capítulo 1, leia. Isso vai trazer fé ao teu coração. Então, Abel já tinha ouvido todas aquelas palavras do seu pai e da sua mãe. E houve um dia que Abel teve a oportunidade de levar o seu sacrifício a Deus. E Abel não ganhou a aprovação de Deus pelo tamanho ou pela qualidade do seu sacrifício, mas pela fé que havia no seu coração. Aquela fé fez com que Abel alcançasse justiça. Os seus dons foi falado pelo próprio Deus. E Enoque, o que falar de Enoque? Então vamos falar de Enoque? Vamos lá. Gênesis capítulo 5. Vamos ver o que em Gênesis fala sobre Enoque. Gênesis 5 e 22. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metuselar 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Será que Enoque alcançou fé porque ele andou com Deus? Ou ele andou com Deus porque ele tinha fé? Certamente, Enoque andou com Deus porque tinha fé. Abel alcançou o testemunho de Deus através da sua fé. A fé é o que te proporciona se aproximar de Deus. E é o que faz Deus se agradar de você. Quer que Deus se agrade de você? Tenha fé. Busque, ouça a palavra de Deus. Ande na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E você vai exercitar a sua fé. Para que os nossos músculos eles se desenvolvam, não é necessário um exercício? Também assim é a nossa fé. Exercita essa tua fé através da palavra de Deus. Você ouvir esta palavra, ouvir sobre Enoque, sobre Abel, sobre a pesca maravilhosa, né, que Pedro teve, tudo isso, ela pode trazer, ela gera fé em nós. Enquanto eu lia tudo isso, a minha fé foi fortalecida. Então Deus quer trazer mais fé para o teu coração. Então abre esse espaço para Deus ouvindo a sua palavra. Para que você possa andar todos os dias da sua vida com Deus. Para que você possa alcançar o que esses heróis da fé alcançou. Aproveita esse momento, lê os outros exemplos de fé que tem na palavra de Deus. Esses homens de Deus, eles não alcançaram fé porque eram justos, mas eles alcançaram justiça e foram justos por meio da sua fé, por meio do que eles tinham em Deus. Não é necessário você ver Deus com esses olhos, mas você sente Deus com o teu coração. Isso é fé. E eu te agradeço por ouvir a palavra de Deus e ouvir este vídeo. Deus te abençoe e proporcione maior fé para o teu coração. Jesus te abençoe. Amém?